crianças, tudo bem? No nosso culto de hoje, nós vamos aprender que Deus, Ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele pode resolver qualquer problema, inclusive o nosso maior problema. Tia Cris, qual é o nosso maior problema? Assista esse culto para você descobrir. Vamos lá? Alguma vez, você já passou por uma situação difícil? Um problema tão grande que precisou pedir a ajuda de alguém? Às vezes passamos por problemas que estão fora do nosso controle e então buscamos ajuda com nossos pais, com os nossos amigos, com alguém próximo e que entenda mais do que a gente. Mas o personagem da nossa história de hoje, ele passou por um problema que ninguém poderia solucionar. Conseguem imaginar um problema desses? Nenhum amigo, nenhum parente, ninguém poderia ajudá-lo a resolver esse problema. Quem vocês acham que poderia ajudar? Vamos prestar atenção na nossa história para descobrirmos. O nome desse homem era Naamã e ele era comandante do exército da Síria. Naamã era um homem rico e muito poderoso. Ele era importante, era um dos soldados preferidos do rei. E através do seu comando, o Senhor Deus deu ao povo da Síria uma vitória contra a nação de Israel. Naamã era conhecido por todos, era famoso por ser um excelente comandante. Mas Naamã estava com um grande problema. Ele estava com uma doença chamada lepra. A lepra é uma doença de pele. Essa doença faz com que os tecidos da pele se degenerem. A pessoa vai perdendo a sua pele, fica com feridas profundas. É uma doença tão séria que a pessoa pode chegar a perder os dedos das mãos, a ponta dos seus dedos e a ponta dos dedos do pé. Que tristeza! Crianças, essa doença, na época da Bíblia, não tinha cura. E as pessoas que tinham essa doença eram consideradas impuras, sujas. Elas deviam ficar isoladas das outras pessoas por se tratar de algo contagioso. Que tristeza para Naamã. Um homem que era tão importante, sofrendo com uma doença tão terrível e sem cura. Eu imagino o quão terrível foi para ele passar por essa situação. Mas vocês sabiam que nós estamos numa situação pior que a de Naamã? Existe algo pior do que a lepra, e isso se chama pecado. A Bíblia diz que todos nós nascemos pecadores. E que pecado é todas as coisas que eu penso, que eu falo, que eu sinto, que eu vejo, que eu faço, que não agrada a Deus. Todos nós já nascemos com vontade de andar pelo nosso próprio caminho, de fazer as coisas do nosso jeito, no lugar de fazer as coisas do jeito de Deus. Lá em Isaías 53:6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Todas as pessoas que já nasceram nesse mundo nascem desgarradas, perdidas como ovelhas longe do seu pastor. Cada um escolhe andar pelo seu próprio caminho, fazendo as coisas do seu próprio jeito, no lugar de fazer de uma maneira que agrade a Deus. E como todo erro, o pecado tem um castigo, tem uma consequência. O castigo do pecado é ficar afastado para sempre de Deus. Que terrível, não é mesmo? Mais terrível do que a lepra, a doença que o comandante Naamã tinha naquele momento. Mas crianças, apesar dos nossos pecados e apesar de todas as coisas que nós fazemos que não agradam a Deus, Deus nos ama. Ele amava Naamã e ele tinha um plano especial para a vida dele. Naquela época, quando o povo da Síria invadiu Israel, muitas pessoas foram trazidas como escravas. Dentre essas pessoas, havia uma menina que estava como escrava na casa de Naamã. A Bíblia não fala o seu nome, também não fala a sua idade. Mas a nossa história conta como essa menina foi uma testemunha do Deus vivo. Essa menina estava na casa de Naamã, vendo tudo o que estava acontecendo com ele. Vendo como a sua esposa estava sofrendo com aquela situação. E então ela foi usada por Deus para levar uma mensagem para Naamã. Ela disse para a esposa de Naamã que lá em Samaria, em Israel, havia alguém, havia um homem, um profeta, que poderia resolver esse problema da lepra. Eu imagino a alegria que a esposa de Naamã sentiu ao ouvir aquelas palavras. Era uma esperança em meio a tanta dor e sofrimento.
Era a forma de Deus demonstrar o amor dele para com Naamã. Deus amava Naamã e se preocupava com ele. E por isso ele colocou aquela menina ali, para testemunhar do seu amor. Naamã nem imaginava, e muito menos a sua esposa, que ao trazerem aquela menina, eles estariam tendo a oportunidade de ouvir falar sobre o Deus vivo. Mas Deus planejou cada detalhe com muito amor. E da mesma forma que Ele amava Naamã, Ele também ama cada um de nós. Ele nos ama porque Ele é o nosso Criador. Deus fez cada um de nós de maneira especial. Foi Ele quem escolheu a cor do seu cabelo. Foi Ele quem escolheu os lindos olhos que você tem. Ele quem escolheu como seria o formato da sua boca, a cor da sua pele. Deus, Ele te fez de maneira especial. E Ele não fez só eu e você. Deus criou todas as coisas que existem no mundo. Ele fez os céus, Ele fez os mares, Ele fez o sol para iluminar os dias e a lua para iluminar as noites. Ele criou as estrelas que brilham no céu. Deus fez as matas e as florestas, criou os animais, fez o canto dos pássaros. E Ele preparou um lugar especial para os seus filhos, que é o céu. O céu é um lugar perfeito. Um lugar onde não haverá dor, não haverá tristeza. Um lugar onde você nunca mais vai sentir fome. Você nunca mais vai ficar zangado. O céu é um lugar santo, um lugar perfeito, porque o seu Criador é perfeito. A Bíblia fala em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei. Deus, Ele nos ama eternamente. Isso significa que antes da fundação do mundo, Ele já te amava. E depois que o mundo acabar, Ele vai continuar te amando. O amor de Deus por nós é eterno. E Naamã ia conseguir sentir esse amor através da vida daquela menina que estava ali testemunhando sobre quem era Deus. Naamã não conhecia o Deus vivo, nem a sua esposa. Mas aquela menina que estava ali, ela sabia que na sua terra, em Israel, havia um homem, um servo de Deus que poderia ajudar Naamã. Quando Naamã ficou sabendo disso, ele foi até o seu rei, o rei da Síria, e pediu autorização para ir até Israel em busca dessa cura, em busca desse milagre. O rei da Síria prontamente escreveu uma carta para o rei de Israel e mandou Naamã, junto com a carta e junto com os seus homens. Naamã levou vários presentes e chegou empolgado com a sua carta em Israel. Mas ao entregar a carta para o rei de Israel, sabem o que aconteceu? O rei leu aquelas palavras e ele entrou em agonia, em desespero. Acaso sou eu Deus para curar alguém? Ele disse para Naamã, como pode o rei da Síria me mandar você para que eu te cure? Naquele momento, o rei de Israel rasgou as suas vestes. Esse era um costume das pessoas. Quando estavam tristes, angustiadas, eles rasgavam as suas vestes para demonstrar o que estavam sentindo. O rei de Israel não tinha poder para curar Naamã. Somente Deus poderia fazer isso. Mas havia uma pessoa, um representante de Deus, que, ouvindo essa história, sabendo que Naamã estava na cidade, mandou um recado para o rei e pediu que Naamã fosse levado até ele. Eu imagino que o rei se sentiu aliviado quando recebeu esse recado e prontamente mandou Naamã até a casa desse homem. Esse homem era o profeta Eliseu. Eliseu foi um profeta escolhido por Deus para conduzir o povo naquele tempo. Depois que o profeta Elias subiu aos céus, Eliseu foi o seu sucessor e ficou no seu lugar. Naamã foi até a casa de Eliseu, animado e ansioso para sua cura. Chegando lá, o profeta Eliseu não saiu para recebê-lo. Ele mandou um dos seus servos, que foi até Naamã e disse, tenho um recado do profeta Eliseu para você. Ele mandou que você vá até o rio Jordão e lá mergulhe 7 vezes. Depois que você fizer isso, você será curado. Se lavar no rio Jordão? Como assim? Na Síria nós temos rios muito mais limpos e muito mais bonitos. Por que eu tenho que me lavar nesse rio sujo e lamacento? Naamã ficou com muita raiva naquele momento. Ele esperava que ao chegar ali, Eliseu fosse sair, colocar a mão sobre a sua cabeça e com uma palavra curá-lo da sua doença. Mas isso não aconteceu. Ele ficou revoltado e ele não queria fazer isso.
O Rio Jordão era um rio sujo, lamacento. Estava longe de ser um dos melhores rios de Israel. Ele não queria fazer aquilo. E ele estava pronto para ir embora, para desistir. Mas os seus servos disseram para ele: Senhor, se o profeta tivesse te pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não faria? Claro, com certeza. Então por que não fazer algo tão simples como se lavar no Rio Jordão? É a sua chance, vamos lá. Naamã então se acalmou e aceitou o desafio. Foi com seus homens até o Rio Jordão e mergulhou. Mergulhou a primeira vez. Eu imagino que ele olhava para sua pele para ver se algo estava mudando. Mergulhou a segunda vez. Não deve ter sido nada fácil naquele rio sujo e lamacento. Mergulhou a terceira vez, a quarta vez, provavelmente olhando para ver se algo estava mudando. A quinta, a sexta e na sétima vez, quando ele levantou, a sua pele estava limpa como a de um bebê que acabara de nascer. Um milagre tinha acontecido. Naamã estava curado da lepra. Crianças, vocês acham que foi porque o profeta Eliseu o curou? Não. Naamã estava curado pelo Deus vivo, o único que tinha poder para resolver o problema dele. E o único que tem poder para resolver o meu e o seu problema. Deus, que é perfeito, que é santo, mandou ao mundo seu Filho Jesus, que também é perfeito. Jesus nunca pecou, ele nunca fez nada de errado. E ele veio ao mundo por vontade própria, em obediência ao seu Pai, para morrer numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. Somente Jesus poderia fazer isso porque ele é o único que nunca pecou, o justo morrendo pelos injustos, o Filho perfeito de Deus derramando o seu sangue limpo numa cruz, por amor a mim e a você. Em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se Jesus não tivesse derramado todo o seu sangue, nossos pecados não poderiam ser perdoados. Jesus morreu, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode resolver o nosso problema do pecado. Assim como Deus era o único que poderia resolver o problema de Naamã. E ele precisava entender isso. Quando estava curado, Naamã voltou correndo à casa de Eliseu. Ele queria agradecer e entregar os seus presentes. E dessa vez, Eliseu saiu para receber Naamã. Quando Eliseu saiu para receber Naamã e Naamã ofereceu os presentes, ele não aceitou. Porque a honra e a glória eram todas do Deus vivo, o Deus de milagres, o Deus que tem poder para resolver qualquer problema. Naamã então entendeu, e ele disse: agora eu sei que somente aqui em Israel há um Deus vivo e verdadeiro. Naquele dia Naamã entendeu que há um só Deus, um só Senhor. Não há ninguém acima de Deus e ninguém que possa fazer o que Deus fez por nós, mandando seu Filho Jesus. Se você ainda não é salvo, isto é, se você ainda não convidou o Senhor Jesus para morar em seu coração, você pode entender isso hoje. Você pode entender que só há um Deus único e verdadeiro, o único que pode nos salvar. Se você acredita que você é um pecador, você entende que todos nós já nascemos pecadores, todos nascemos andando pelo nosso próprio caminho e querendo fazer a nossa própria vontade. Se você acredita que Deus nos ama e criou todas as coisas e Ele enviou seu Filho Jesus ao mundo para morrer e ressuscitar numa cruz, você pode entregar o seu coração a Ele hoje mesmo. Lá em João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse versículo é um versículo de condição e promessa. A condição é, se você crer e você receber, você pode se tornar um filho de Deus. Essa é a promessa. Aqueles que creem e recebem o Senhor Jesus em seu coração se tornam filhos de Deus, para um dia ir morar lá no céu, um lugar preparado para os filhos de Deus. Basta você orar e dizer: Senhor, eu sei que eu sou pecador. Eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. E eu te peço, perdoe os meus pecados e venha morar em meu coração. Se você fizer isso, você se tornará um filho de Deus e poderá um dia ir morar no lar celestial que Cristo preparou para os seus filhos.
Nós só podemos ter a solução do nosso problema através da morte e ressurreição de Cristo. Assim como Naamã só pode ter a solução para o seu problema através do poder maravilhoso de Deus. Vamos repetir o nosso versículo? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Vamos tentar mais uma vez? Eu vou falar sem ler agora, hein? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. O nosso primeiro desafio é falar o versículo batendo palmas. Vamos lá? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Agora, o nosso segundo desafio é falar o versículo pulando num pé só. Vamos lá? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Cansei. Agora o nosso terceiro desafio. Falar o versículo com a mão para cima. Vamos lá? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Agora o nosso quarto e último desafio. Falar o versículo estralando os dedos. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Conseguiram? Se você não conseguiu, continue treinando e invente outros desafios para você decorar esse versículo. Vamos cantar agora o versículo que nós aprendemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna.